pedir que você permaneça com a Bíblia aberta, porque a gente vai analisar alguns textos, outros versos de Amós. Vamos lá? Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo, o dinheiro, e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam o pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E eles se deitam ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem vinho os que foram multados. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor está vivo, presente no nosso meio e fala conosco. Deus, que nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra e principalmente que a tua palavra ela possa fazer ecoar nas nossas ações, no nosso dia a dia, onde quer que estejamos. Que o Espírito Santo ilumine nossas mentes nesse momento para compreender a tua palavra e fazer da tua palavra ação no nosso dia a dia, onde quer que estejamos, para que possamos abençoar vidas, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo oramos. Amém, Senhor. Pode voltar, cara. Vou continuar naquele slide lá, por favor. E aí, a título de introdução, só para a gente pensar sobre o contexto, até porque Amós é um livro muito pouco estudado. A gente percebeu isso na gincana bíblica que nós fizemos, e quase ninguém acertou os textos dos profetas menores. Por isso a gente vai continuar estudando eles. E aí a gente, ao estudar o texto de Amós, a gente vai identificar o quê? Problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos, problemas éticos, problemas morais e espirituais. A gente vai identificar, ao ler o texto de Amós, embora seja um texto bem pequenininho, bem curtinho, mas os problemas que nós vamos identificar lá são os mesmos problemas que nós vamos identificar aqui e agora. E aí, como Salomão diz, nada mudou debaixo do sol. Continua a mesma coisa. Os mesmos problemas enfrentados por Amós lá na época em que ele viveu são os mesmos problemas que nós enfrentamos aqui. Políticos, sociais, econômicos, éticos, morais e, sobretudo, espirituais. E esses problemas que persistem ainda nos dias de hoje trazem o quê? Muitos desafios. São vários desafios que esses problemas eles trazem para os nossos dias. Assim como Amós teve, diante de todos esses problemas, desafios, persistem os mesmos desafios para a gente poder enfrentar. E de que maneira que a gente enfrenta esses desafios? E esse é o grande tema que a gente vai refletir nessa manhã. Semear a fé, a esperança e o amor é o desafio de ontem, de hoje e que vai acontecer sempre. Semear a fé, a esperança e o amor, a gente já refletiu sobre vários aspectos, mas hoje, especificamente, nessa manhã, a partir do texto de Amós, a gente vai refletir quais são os desafios que Amós enfrentou, quais são os desafios que nós vamos enfrentar para semear a fé, a esperança e o amor, e quais são esses mesmos desafios que continuará sendo enfrentado por cada um de nós ao semear a fé, a esperança e o amor. Qual é o contexto? Muitos pecados. A gente vai olhar para o texto de Amós e a gente vai ver que ele vai se deparar com muitos pecados. E quando a gente sai daqui da porta, lá para fora, na sociedade, no mundo que jaz o maligno, o que nós vamos visualizar? Muitos pecados. O que a gente vai ver lá também? Vendo o quê? Pessoas honestas como escravas, assim como as pobres. André, mas essa realidade ainda existe? Pessoas escravizadas? Não sei se vocês lembram, alguns meses atrás foi descoberto lá em Caxias, aqui um município bem próximo da gente. Não estou falando nem de outro país,
Estou falando, por exemplo, da África. Estou falando de um município aqui, na Baixada Fluminense, próximo a nós. Pessoas escravizadas. O que dizer, então, de trabalho análogo à escravidão? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. São pessoas que ganham um valor tão baixo para trabalhar, que é considerada pela Organização Mundial do Trabalho como pessoas que estão trabalhando de forma análoga à escravidão. E se a gente for, por exemplo, para o norte do país, a gente vai encontrar muito isso. Uma realidade que vivia lá nós, é a mesma realidade que vive nós aqui no Brasil, qualquer outra parte do mundo. Perseguem e humilham quem hoje? Pobres. Fazem injustiça com pessoas simples. Quem nunca viu aqui uma pessoa sendo destratada em algum órgão? Porque infelizmente ela não teve condição na vida de estudar. E aí ela tem dificuldade mesmo de compreender, não é nada cognitivo, mas é porque por baixa escolaridade ela tem dificuldade de entender. E aí ela chega em qualquer órgão, seja público ou privado, e ela pergunta, não entendi. Ou, muitas vezes, quando ela tem vergonha de perguntar que não entendeu, ela sai dali sem entender. Quem da área da saúde sabe muito bem disso. Você tem que tomar um remédio, aí o médico escreve de qualquer jeito, toma aqui, E a pessoa não sabe nem como toma o remédio. Pessoas pobres, humildes, simples, assim como na época de Amós, assim como na nossa época, continuam sendo humilhadas e injustiçadas. Esses dias, nós tivemos uma notícia de que uma secretária da assistência social, do município também da Baixada, foi noticiado publicamente, não tenho o que falar aqui, lá de São João de Meriti, foi presa, porque na época que foi deputada, ela foi identificada com corrupção, mas já está solta. E quem trabalha na área prisional sabe muito bem. O espaço da prisão é para pobre e preto. É a grande quantidade de pessoas que tem lá. Quem se lembra, alguns anos atrás, a esposa do Sérgio Cabral, ela com 2 crianças, ela conseguiu judicialmente ficar em prisão domiciliar. E quantas mulheres são separadas, que são pobres e pretas, separadas dos seus filhos na prisão? E a gente vê, continua vendo, assim como lá aconteceu em Amós, a gente continua vendo na sociedade de hoje, pessoas humildes, simples, sendo humilhadas. A gente vê prostituição, adoração a outros deuses, corrupção. Cada dia cresce mais pessoas se prostituem. Hoje, o papel da família na sociedade não é um papel. Uma família é qualquer coisa, é qualquer movimento, são qualquer ajuntamento, pessoas do mesmo sexo. E aí, crianças, a gente vê na área da pornografia, adolescentes, iniciação sexual muito cedo, promiscuidade. Hoje, a grande máxima, todos os caminhos levam a Deus, onde as pessoas adoram, inclusive cristãos, que se dizem cristãos, adorando várias outras coisas, muitas vezes adoram o seu trabalho. Mas eu trabalho muito, e aí acha que isso é dignidade, mas fazem de tudo pelo trabalho, mas não para servir na igreja. Fazem de tudo por muitas outras coisas, pelo time de futebol, isso é adoração a outros deuses. E a corrupção. Não sei se você já parou para pensar nisso. Uma vez eu estava andando com um amigo, e aí ele foi e atravessou a rua por meio dos carros. E aí eu fui andando até a faixa de pedestre. E aí ele falou assim, caramba, tu é certinho até nisso. Não sei se você já parou para pensar, atravessar fora da faixa é corrupção. A gente acha que corrupção é ir lá no banco, com a arma, ou botar o dinheiro na cueca, nas partes íntimas.
Mas tem coisas bem pequenas que a gente faz cotidianamente que passa desapercebido, que é corrupção. E Amós viveu isso lá no seu tempo. Nós vivemos isso hoje no nosso tempo. Olha o que diz, e aí dentro do contexto histórico, para a gente entender, a gente tem que voltar lá no livro de Reis, que é o texto histórico, porque o Senhor viu o quê? A aflição de Israel, que era muito amarga. Então, o contexto histórico da vida de Amós é o mesmo contexto histórico da vida de hoje, cada um de nós. E é um contexto histórico que só tende a se agravar com o passar do tempo. A aflição do povo é cada vez mais amarga. E o Senhor está vendo isso. O Senhor está olhando para essa realidade, o Senhor está olhando para essa realidade que é uma realidade bem nefasta, bem cruel, bem intensa. Ele está olhando e a realidade é, como diz a palavra, muito amarga. Essa realidade que a gente vive hoje é a realidade que viveu Amós, é a realidade que vai permanecer. E é um desafio diante dessa realidade. Nós fazemos o quê? Semear fé, a esperança e a gente precisa semear. Só que a gente não vai ter uma realidade muito fácil para poder semear. A gente precisa ter estratégias para semear. E é isso que a gente vai ver a partir do texto de Amós. Primeiro, a gente precisa ouvir. Olha o que diz Amós 1:1. Palavras que em visão vieram a quem? A Amós, pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. As palavras, elas vieram até quem? Até a Amós, até o profeta. E é interessante a gente entender que o texto vai dizer que as palavras foram até... E quem deu as palavras a Amós? Deus deu as palavras a Amós. O que ele precisou fazer? Ouvir. Ele precisou ouvir. Inicialmente ele precisou ouvir. E é interessante porque na sociedade de hoje, a gente ouve tanta coisa. As redes sociais estão aí para fazer com que a gente passe o dia todo ocupado o quê? Ouvindo. Só que a gente, de tudo que a gente ouve, o que é mais importante, muitas das vezes, a gente deixa de ouvir. Para a gente enfrentar a realidade que a gente vive hoje, para a gente conseguir ter condições de semear a fé, a esperança e o amor, o primeiro passo é ouvir. E Amós fez isso. As palavras foram até Amós. Deus fala todos os dias, a todos os momentos. Deus fala conosco. Deus está constantemente falando conosco. Deus diariamente Ele está falando conosco. Mas a gente muitas das vezes não ouve. O Espírito Santo está conosco ali do nosso lado, falando. Mas muitas das vezes a gente não está sensível para ouvir. Deus está falando conosco, mas precisamos ouvir, entender e compreender. O que a gente precisa fazer? Abrir nossos ouvidos. Nós precisamos abrir nossos ouvidos. Porque Amós, ao Deus falar com Amós, ele ouviu, ele entendeu e compreendeu. De que maneira Deus fala conosco, principalmente? Pela sua palavra. Deus tem várias maneiras de falar conosco. Mas está aqui, ó. Para que a gente possa entender a voz de Deus, compreender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, a gente tem que fazer o quê? Tem que ler a palavra. Em que momento das nossas 24 horas diárias a gente está com o nosso ouvido aberto para ouvir Deus? Não conseguiremos semear a fé, a esperança e o amor se a gente não ouvir. Só que para a gente ouvir, a gente tem que ler. Isso é fundamental. Não adianta a gente ter a disposição. Não adianta a gente querer. Não adianta a gente ficar eufórico. Porque vou, porque isso, porque aquilo. Porque eu preciso primeiro passo.
E aí inicia Amós falando que ele teve a palavra de Deus, chegou até ele ouviu. E a gente precisa ouvir, a gente precisa abrir nossos ouvidos e ler a palavra de Deus diariamente. O que é a semente? Lucas 8:11 vai dizer: a palavra de Deus é a semente. Então a semente está onde? Está nas nossas mãos. Não é isso? Mas nós sabemos o que fazer com essa semente? Para semearmos a fé, a esperança e o amor, a gente está com a semente nas mãos. Não está com a semente nas mãos? Mas a gente sabe o que fazer com essa semente? Se alguém perguntar para a gente, relate, queria entender um pouco melhor o texto de Amós. O que vamos falar? Porque Filipe estava diante do eunuco e o eunuco estava lendo Isaías. E aí Filipe perguntou: está entendendo o que você lê? Ele falou: não tem quem me explique. E aí Filipe explicou. Se você se depara com alguém lendo o texto de Amós, aí você pergunta para essa pessoa: olha, você está entendendo o que você está lendo? Provavelmente não. Você tem que ter um aprofundamento, né, de entender o texto. E ela vai dizer assim: não tem quem me explique. Nós seremos capazes de explicar? Nós estamos com a semente nas mãos. Mas nós precisamos fazer o quê? Nós sabemos como usar essa semente? Não sei se vocês já plantaram a partir da semente. Geralmente na escola a gente faz isso, né? Pega lá a sementezinha, bota um algodão molhado na água. Então cada semente tem uma forma dela germinar. Nem toda semente germina da mesma maneira. É preciso você saber que tipo de semente você está tentando germinar. Tem planta que é terrestre, tem planta que é aérea, tem planta que é aquática. Cada tipo de planta, você tem que saber a forma como você faz com que ela germine. A gente tem a palavra de Deus, que é a semente, mas a gente sabe utilizá-la? Porque para a gente utilizá-la, a gente tem que, primeiro, ouvir, estudar, ler, compreender. Foi isso que Amós fez. Segundo, agir. Amós ouviu. Amós compreendeu a palavra de Deus. Amós entendeu a palavra de Deus. Só que não basta só ouvir, não basta só entender. Precisa também agir. A partir do que a gente ouve, a partir do manuseio da semente, agora a gente tem que fazer o quê? Lançar a semente. A gente tem que agir. E aí, assim diz o Senhor. Esse texto do capítulo 2, verso 6, é a própria Amós fazendo o quê? Falando. Falando o quê? Aquilo que ele ouviu. Aquilo que ele entendeu. Aquilo que ele compreendeu. Como é que nós vamos falar de algo que a gente não sabe? É necessário que a gente ouça, compreenda, estude a palavra, conheça essa semente, para depois fazer o quê? Lançar essa semente. Aonde? Aonde que previamente nós estamos. Poxa, essa semente, ela vai ser melhor se for semeada na terra. Essa semente vai ser melhor se for semeada na água. Essa semente vai ser melhor se for semeada, por exemplo, de forma aérea, colocando um caule de uma árvore já mais robusta, grande. É importante a gente conhecer essa semente, para depois nós semearmos. Porque se nós semearmos uma semente no lugar errado, o que vai acontecer? Ela morre. Ou seja, o objetivo pelo qual semeamos não vai dar certo. E aí Amós ele ouviu, Amós agora ele agiu. Não basta somente ouvir, entender, compreender, nós temos que agir. As sementes não são para guardar, mas para lançar. Se a gente não lança as sementes, se a gente guarda conosco, o que vai acontecer com essas sementes? Elas vão perecer, elas vão estragar. A palavra de Deus chegou até Amós. O que Amós fez? Ouviu, compreendeu, e logo ele foi lançar a semente. E aí ele foi dizer as palavras que ele tinha ouvido. Assim diz o
Senhor. É necessário que a gente estude a palavra, cresça na palavra. E ao crescer e ao entender, compreender a palavra, é preciso que a gente faça o quê? Lance a semente. É preciso que a gente fale para as outras pessoas sobre isso que nós ouvimos de Deus. Deus nos salvou. É preciso que a gente verbalize isso para outras pessoas. Olha, Deus pode salvar. Olha que ação simples, né? Um abraço. Um dia alguém nos abraçou. Um dia a gente sentiu o abraço do Senhor. E hoje Deus falou conosco, quer que a gente fale com outras pessoas. Que a gente possa também lançar a semente. E aí, como eu falei, dependendo da semente, tem pessoas que vão querer ser... A semente vai ser lançada de uma forma de um abraço. A semente vai ser lançada de uma forma de uma oração. A semente pode ser lançada de várias maneiras, de várias circunstâncias diferentes. Por mais que esteja tenebroso esse mundo, é preciso que a gente ouça e coloque em ação aquilo que a gente ouviu de Deus. Terceiro lugar, a gente ouve, a gente age, mas a gente precisa também confiar. Olha o que diz Amós 1. Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de onde? Tecoa. Amós era o quê? Pastor. E Amós era da onde? De Tecoa. O que isso tem a ver com o semear aqui? Você sabe onde fica Tecoa? Vou mostrar para você no mapa. Tecoa era uma cidade que ficava no reino de Judá, no reino do sul. E Amós foi chamado para ser um profeta no reino do norte, no reino de Israel. E é muito interessante porque Deus, quando falar conosco, a palavra de Deus está aqui, ela é a semente, vai falar conosco. Muitas das vezes a gente vai ouvir Deus falando conosco para a gente fazer coisas que aos olhos humanos parece ser absurdo. Aos olhos humanos pode ser absurdo, Bruno, cantar dentro do mercado. Mas se Deus mandou, se Deus falou, a gente tem que confiar. E muitas vezes a gente não confia. E Amós, quando ouviu a palavra do Senhor, ele agiu, ele falou. Ele falou onde? Dentro da sua terra. Era muito mais fácil se Deus chamasse para ele falar dentro da sua terra, falar com o rei de Judá. Mas Deus chamou ele para falar com o rei de Israel. Esse aqui é o mapa, não sei se eu vou conseguir. Tá vendo? Aqui em cima é o reino de Israel. Está bem pequenininho, mas vou botar grande. E aqui embaixo é o reino de Judá. Está vendo a manchinha vermelha? A manchinha vermelha ali é onde é Tecoa. Está vendo lá? Tecoa está lá embaixo, no reino de Judá. Mas Amós foi chamado para poder fazer o quê? Profetizar no reino de Israel. Ele podia questionar Deus. Deus, eu estou aqui no reino de Judá, deixa eu profetizar contra o reino de Judá. Mas Deus chamou ele para profetizar no reino do norte, no reino de Israel. E o que ele fez? Confiou no Senhor. Historicamente, a partir da divisão do reino de Israel, ficou o reino de Israel norte, reino de Israel, Judá sul, os reis, poucos foram episódios que os reis, eles estavam juntos. Na maior parte das vezes, o rei de Israel e o rei de Judá, eles eram inimigos. Então, Amós, ele tinha que sair do reino de Judá, que atualmente o reino de Judá era inimigo do reino de Israel. Ele tinha que ir para outro reino, para o reino inimigo. Ele tinha o quê? A possibilidade de, ao chegar lá, o que aconteceu com ele? De morrer. Mas o que ele fez? Confiou. Por mais absurdo que seja, a palavra do Senhor dada a cada um de nós, o que nós precisamos fazer ao lançar as sementes? É confiar. Amós era pastor e do reino de Judá no sul. Deus envia para semear no reino de Israel no norte.
Embora ele fosse de um lugar, mas Deus manda ele para outro. E mesmo assim Amós faz o quê? Confia no Senhor. Ele não titubeia, ele não duvida, ele não questiona Deus, ele simplesmente confia. Porque para Deus nada é impossível. Se ele falou, vai acontecer. Porque a vontade de Deus é sempre perfeita, boa e agradável. Deus nunca vai colocar a gente, uma linguagem jovial, estamos vários jovens aqui, nunca vai colocar a gente furada. Nunca a gente vai poder dizer essa frase para Deus: ô Senhor, deu ruim. Nunca. Porque tudo que Deus fala para nós fazermos, a gente precisa confiar. E sempre vai dar bom. E assim foi com Amós. E assim vai ser conosco hoje e sempre. Os desafios que Amós viveu lá são os mesmos desafios que a gente vive hoje. São os mesmos desafios que os nossos filhos, nossos netos irão viver, se assim Jesus não voltar. Mas a gente precisa sempre confiar. Porque se ele falou, pode ter certeza. Vai garantir. Ele vai dar todas as condições necessárias. Ele vai providenciar tudo o que for necessário para que a gente possa semear. E a nossa semeadura vai dar o quê? A 100 por 1 para a glória de Deus. Independente de quem somos, de onde somos, ou para onde iremos, devemos confiar que Deus irá prover tudo o que for necessário. O que a gente precisa é simplesmente o quê? Obedecer e confiar nas palavras do Senhor. O que Amós era? Pastor. Então como é que Amós ia ser usado por Deus para poder profetizar lá no reino de Israel? Ele precisava fazer 4 anos de faculdade teológica, no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, o que agora é chamado Faculdade Batista, né? Ele precisava passar pelo CIEM, o Centro de Educação Missionária. Amós precisava, para poder ir, o que ele precisava era confiar no Senhor. Isso que Amós precisava. O Senhor ia providenciar todos o que era necessário, mas ele precisava o quê? Confiar. Independente do que ele era, independente da formação que ele tinha, independente da profissão que ele exercia, ele precisava confiar no Senhor. Independente de quem somos, de onde moramos, o que fazemos, qual é a nossa profissão, se a gente é aposentado, se a gente ainda trabalha, se a gente é criança, se a gente é adolescente, se a gente é jovem, se já casou ou não, independente da nossa condição. Mas se Deus falou conosco, a gente precisa confiar. E aí, Bruno, para a conclusão. E aí, como é que a gente enfrenta os desafios de semear a palavra de Deus em tempos tão tenebrosos? Os dias são difíceis, os dias são maus, mas como que a gente enfrenta esses desafios? E Amós ele nos explica com muita clareza. Como é que a gente enfrenta esses desafios diante de um cenário tão escuro, de um cenário tão horrível? O número de mulheres sendo mortas simplesmente porque são mulheres. O número de pessoas que estão em situação de rua cada vez aumentando, porque existe uma crise no país. Os órgãos públicos não conseguem absorver e dar conta de tudo isso. O número de empregos diminuindo. A gente vê a violência crescendo. São dias maus, assim como foi no dia de Amós. São dias maus. Mas como que a gente enfrenta o desafio de semear diante dessa realidade? E aí a gente tem que fazer conforme Amós o quê? Conforme Amós fez. A palavra de Deus vai nos direcionar para fazer aquilo exatamente que Amós fez. Ele deixa como exemplo para fazermos também. Ouvir, agir e confiar. André, se eu somente ouvir, não consegue enfrentar o desafio.
André, se ouvir e agir, não consegue também enfrentar o desafio. Tem que ouvir, agir e confiar. Por que eu digo que somente ouvir e agir não enfrenta o desafio? Não sei se você já viu aquelas pessoas assim, Deus falou comigo, e lá vai eu. Aí quando chega, rapaz, não dá para mim não. E aí volta, porque não confiou. Porque às vezes é preciso insistir, é preciso persistir. Deus mandou, você ouviu, você agiu, você está lá, semeando. Às vezes você não vê resultado no primeiro dia, às vezes você não vê resultado na primeira semana, às vezes você não vê resultado no primeiro ano, às vezes você não vê resultado em 10 anos, mas é necessário que a gente continue confiando no Senhor, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Pode passar os anos, mas a gente ouviu, a gente agiu e está semeando. Em algum momento a gente precisa continuar confiando que Deus vai realizar. Não desista. Não sei qual é o desafio que você está enfrentando, se é com a sua família, se é com o vizinho, a vizinha, não sei se é com um parente, com um familiar, com um amigo. Se você ouviu, está agindo, confia. Em algum momento, se Deus falou, Deus vai garantir. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Amós foi lá, confiou no Senhor, ninguém acreditou nele, porque ele falou: olha, se vocês não mudarem o comportamento de vocês, se vocês não se voltarem para o Senhor virá uma nação estrangeira para deportar vocês. Ninguém acreditou. Até Amós mesmo estava lá diante daquela situação. Será que Deus vai fazer alguma coisa? E Deus cumpriu a palavra que tinha dito a Amós. Amós em nenhum momento titubeou, em nenhum momento veio dúvida no coração de Amós, mas ele falou aquilo que Deus tinha mandado. Ele lançou a semente que precisava ser lançada. Ele continuou confiando. E a palavra de Deus se cumpriu. É importante que a gente reconheça que a gente precisa continuar confiando. Que a gente não desista, que a gente persista, que a gente insista. Confiar é necessário, assim como Amós. O desafio para lançar a semente, o desafio para que a gente possa reconhecer e ver os frutos dessa semente, é confiar no Senhor. É interessante porque a gente olha para a história de Davi, e Davi lançou uma semente, que foi a construção do templo, um lugar para adoração a Deus. A gente olha para Moisés, e Moisés lançou a semente para o povo entrar na terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida, nem Davi viu o templo, mas eles confiaram. Talvez a gente não veja o fruto da semente que a gente vai lançar, porque às vezes a gente quer isso, né? Eu quero ver o resultado. A sociedade hoje prega muito isso, né? Tem que ter resultado, tem que ter resultado. Muitas vezes a gente quer ver o resultado, mas muitas das vezes a gente não precisa ver o resultado. O que a gente precisa é confiar. A gente precisa ouvir, agir, lançar a semente e confiar que no tempo de Deus Ele vai fazer o que é necessário. É um desafio. Assim como foi para Amós, é um desafio para cada um de nós. Ouvir, agir e confiar. Mas nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus nos ajuda nessa caminhada. Que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe e nos dê força para que todo dia a gente ouça, a gente haja e a gente continue confiando. Amém?